Olá, cumprimentos irmãos com a paz do Senhor, eu sou o pastor Daniel Reis e você está no curso Primeiros Passos. Este curso tem sido uma bênção em nossas vidas. Se você já chegou até aqui, você já passou da metade, você já venceu metade desse desafio, metade dessa jornada. Nós temos 10 aulas e muitos são aqueles que desistem no meio do caminho, mas você vai perseverar até o fim. Você vai ser ricamente abençoado através desse curso. Esse é o meu desejo, esse é minha oração para que Deus te fortaleça e você não só fique nesses primeiros passos, mas que você possa avançar para muitos outros cursos que o Seminário Bíblico Querix disponibiliza em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a disciplina do jejum. Lembra que nós falamos de termos 3 aulas práticas? A semana passada foi a aula... A semana passada não, né? A última videoaula foi a aula da confissão de fé. E eu falei que era uma aula prática porque ficou ali uma lição de casa para que possamos decorar, para que possamos ali aprender com bastante propriedade aquilo que nós cremos. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina do jejum. Mas antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma oração e pedir que o Espírito Santo nos dê a graça para que mais uma aula possamos mergulhar na sua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Pai. Eu te louvo, te bendigo por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, Senhor, por essa aula, Pai amado, por todo esse conteúdo. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha com poder e graça e a tua inspiração venha sobre as nossas vidas, que o Senhor nos dê capacidade, tanto para ensinar quanto para aprender, e que as palavras que serão ditas nesta aula, ela possa produzir o resultado pela qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos iniciar a nossa aula sobre o jejum. Então, primeiro o texto base que nós temos aqui fica em Marcos capítulo 2, versículo 19 e 20, que diz assim: E Jesus disse-lhe: Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então naqueles jejuarão naqueles dias. Então, meu irmão, aqui essa palavra que nós lemos, esse texto, não foi dito por um apóstolo, não foi dito por um profeta, foi dito pelo próprio Senhor Jesus. Então aqui ele questionado pelos fariseus, dizendo: olha, os discípulos de João jejuam, e os discípulos dos fariseus também jejuam, e por que os seus discípulos não jejuam? E ali Jesus deu essa resposta dizendo que ninguém pode jejuar enquanto estiver com ele o esposo. Então nós vemos essa palavra de Jesus nos dando uma orientação. Por quê? Porque ele diz: haverão dias que o noivo será tirado, o esposo será tirado, e nesses dias jejuarão. Então, meu irmão e minha irmã, é uma palavra para os nossos dias. O esposo foi tirado e nós estamos aguardando a vinda desse esposo. E enquanto esse dia não chega, nós iremos jejuar. Então, o jejum é uma prática cristã. O jejum, ele é uma prática que precisa ser observada pela Igreja de Jesus, porque nós precisamos matar a nossa carne. Mas nós vamos falar bastante sobre o jejum hoje. Então, primeiramente, aqui a título de introdução, o jejum se define pela abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Tem sido praticado pela humanidade em praticamente todas as épocas, nações, culturas e religiões. Então, o jejum é algo praticado
pelo homem. Nós podemos pensar até sobre as questões de saúde. Quando nós vamos fazer ali um exame de sangue, fazer uma coleta de sangue, nós temos ali um jejum que o médico vai propor ali naquela receita, ou um jejum de 12 horas, ou um jejum de 8 horas, e isso nós não temos ali uma opção. Para colher aquele sangue, fazer aquele exame, é necessário jejuar. Então o jejum é uma prática que diz respeito a questões do nosso corpo. Mas quando falamos de jejum, irmãos, nós vamos um pouco além. Nós falamos sobre não somente deixar de comer, não somente abrir mão do desejo de comer, né? Nós estamos falando de que o jejum é uma prática cristã, né? E uma coisa que nós precisamos também compreender acerca do jejum é que o jejum ele não é um sacrifício. Nós não podemos ver o jejum de maneira sacrificial. Eu vou fazer um sacrifício para ver se Deus fica com dó de mim, ver se Deus fica com a pena de mim e Ele me ajuda e me abençoa. Não, como eu coloquei aqui na tela, o jejum ele precisa ter um propósito, né? Propósito de jejuar, né? O jejum ele precisa ser muito bem estabelecido, né? Eu gosto de falar sobre o jejum como sendo uma coisa de muita intimidade com Deus, né? Uma intimidade, é Deus que dá a direção. É claro, nós vamos ver aqui alguns jejuns de forma coletiva, nós vamos ver aqui várias questões sobre o jejum. E assim, irmãos, o jejum é uma disciplina prática. É você e Deus, né? Nós precisamos exercitar, desenvolver a disciplina do jejum. Então, vamos aqui para o nosso primeiro ponto aqui, que eu acabei me antecipando um pouquinho, mas está aqui na sua tela. O propósito de jejum no Antigo Testamento. Então, primeiro nós vamos aqui falar sobre alguns casos, né, alguns exemplos de jejum no Antigo Testamento. Nós encontramos diferentes propósitos para o jejum na Antiga Aliança. Então, é importante, irmãos, nós compreendermos que comer simplesmente, deixar de comer simplesmente sem propósito não resolve. Eu vou jejuar porque eu estou acostumado a jejuar. É importante sempre estabelecer um propósito. Seja ele o propósito de buscar mais ao Senhor, né? Então, o nosso primeiro propósito que nós vamos ver aqui no Antigo Testamento é o propósito da consagração, né? O exemplo que nós temos do voto do nazireado, né? Envolvia abstinência de determinados tipos de alimentos, né? O que é o nazireado? O nazireado era uma consagração, né? Que Deus requeria de alguns homens de Deus. Então, o primeiro exemplo aqui seria o exemplo de tá aqui, Números capítulo 6, versículo de 1 a 2, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se estiver separado, fazendo voto de Nazireu para se separar ao Senhor. Só um segundinho aqui, deixa eu pôr o outro slide. Versículo 3 e 4. De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerás. Todos os dias do seu nazireado não comerás de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Então, aqui nós temos a orientação de Deus acerca do nazireado, acerca desse voto de Nazireu. O que era o Nazireu? O Nazireu era um homem separado. Nós encontramos vários exemplos. Por exemplo, Sansão. Sansão ele foi separado quando, antes dele nascer, o anjo apareceu para o seu pai, para sua mãe, dizendo que ele seria Nazireu, que não passaria navalha sobre a sua cabeça, que ele não
poderia tocar em nada que seja impuro, nem um cadáver, ele não poderia beber bebida forte, né? Então toda essa regra do nazireado para nós é um exemplo de que nós podemos estabelecer um jejum de consagração. Então eu quero me separar. O que é a consagração? É uma separação. Então nós nos separamos para o Senhor por um período de tempo, e aí nós estabelecemos ali um propósito, nós estabelecemos uma maneira, né, de fazermos esse jejum. Não pode ser de qualquer maneira, precisa ser um propósito específico. Nesse caso da consagração, eu lembro uma certa vez que eu passei um final de semana no monte, né? Nós levamos ali a barraca, estava eu e o pastor Edinho, e nós passamos ali e fizemos uma consagração. Nós levamos pão e mel, né? Que era um tipo de ato profético para que a gente pudesse viver ali a terra que mana leite e mel, né? Levamos também um mel, né? Levamos o leite, levamos pão e levamos mel. E ali nós fizemos ali o ato profético, celebramos ali uma refeição nesses moldes. Então nós estávamos nos abstendo de todos os alimentos ali, nos consagrando ao Senhor no monte, e ali nós fizemos esse ato profético. Então havia um propósito estabelecido. Depois, agora aqui nós temos, irmãos, o próximo ponto, eu queria só chamar a atenção ao seguinte. Tudo que nós estamos falando aqui, vamos falar sobre jejum, nós estamos pegando aqui alguns embasamentos na palavra para podermos ter como exemplo. Amém, irmãos? Não há uma doutrina. Por isso que eu falei, essa é uma aula prática. Sou eu e Deus. Não é, por exemplo, a aula da salvação, que ali tem uma doutrina, né? Aqui nós estamos falando de um assunto pessoal, de prática cristã. Então nós vamos falar de exemplos. Então, o próximo ponto aqui fala sobre o jejum como arrependimento de pecados. É claro, irmãos, quem perdoa pecados é o Senhor Jesus. Né? Não é jejum que perdoa pecados, mas o jejum ele pode ser o quê? Uma maneira de demonstração de jejum, de arrependimento, né? Uma maneira de você se colocar na posição de arrependimento diante do Senhor. Então Samuel ele jejuou com o povo como um sinal de arrependimento de pecados. Em 1 Samuel capítulo 7, versículos 5 e 6 diz assim: Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Então, olha que interessante esse texto. Samuel, ele chamou todo o povo para ali se apresentar diante do Senhor durante um dia todo, e durante esse dia eles jejuaram. E uma coisa é nós jejuarmos no conforto do ar-condicionado, né? Dos nossos apartamentos confortáveis. Aqui o povo estava debaixo de um sol escaldante da Palestina. Aqui o povo estava sedento por água. E ali eles jejuaram durante um dia todo, e eles pegaram água e derramaram perante ao Senhor. Então era um sinal de arrependimento, era um sinal que eles estavam ali se arrependendo dos seus pecados. Então por isso que o jejum ele pode ser também uma marca, né? Essa exteriorização daquilo que está no coração. Então, se você cometeu pecado, se você cometeu algum tipo de dificuldade e você está com o seu coração arrependido, consagra um jejum ao Senhor, e isso será como um sinal de arrependimento. Isso é muito legal, isso é muito importante. O próximo exemplo aqui que nós temos sobre o jejum pela dor do luto. Davi jejuou em expressão de dor pela morte de Jonatas
e Saul e Jonatas, né? Então, o luto também é algo interessante, porque às vezes as pessoas não conseguem compreender a dor do outro, né? Então, a pessoa às vezes perde um ente querido, perde uma esposa, um cônjuge, um pai, uma mãe, e ali ele não quer comer, ele fala assim, eu não vou comer. Então, ela está ali, a pessoa está em luto, e aquele luto, para ele, é um sinal, o jejum dele é um sinal de contristamento, é a dor, né? Então não há alimento que sacie, que traga prazer para a pessoa. Olha o que, nesse caso de Davi, em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então, aqui, Davi e todo o povo choraram e jejuaram por causa de Saul e Jonatas, quando o rei de Israel morreu, né? Aqui nesse caso ainda Davi estava fugindo de Saul, né? Outro tema no Antigo Testamento que nós encontramos aqui interessante sobre o jejum é o jejum para buscar a proteção divina, né? Você pode me dizer o seguinte, falar, não, pastor, mas quem me protege é o Senhor, né? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam, né? E Ele os livra. Amém, eu creio nisso, irmãos. Mas quando nós pensamos nessa ideia do jejum como proteção divina, é uma maneira de nós clamarmos a Deus, é uma maneira de nós nos posicionarmos. O jejum, irmão, ele é bom para tudo. Ele é bom para o nosso corpo, ele é bom para o nosso espírito. Ele só não é bom para a nossa alma. A nossa alma vai gritar, a nossa alma vai reclamar, a nossa alma vai querer comida, né? Vai querer suprir ali o que o corpo ali está reclamando, a ausência do alimento. Mas se posicionar em jejum só traz benefícios imensuráveis. Então, aqui nós temos o exemplo de Esdras. Esdras, no capítulo 8, versículo 21, ele diz assim, ó: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós e para os nossos filhos e para os nossos bens. Então aqui, Esdras, ele apregou um jejum. Eles tinham que fazer uma viagem, eles tinham que fazer uma viagem que era muito perigosa, apesar, né, era muito perigosa, muitos ladrões, muitos bandidos, e ali ele apregoou um jejum, ele chamou todo o povo e falou, vamos jejuar e vamos clamar a Deus pela proteção divina, para que nós nos humilhemos diante de Deus e que busquemos a face para que o Senhor, para pedirmos esse caminho seguro ao Senhor. Então, às vezes nós passamos por problemas difíceis, né? Alguma situação, uma enfermidade, né? Uma cirurgia, e nós precisamos aprender que essa prática ela é importante, né? A prática do jejum como ali uma manifestação de clamar, né? Clamar ao Senhor por essa proteção divina. Depois, o jejum para enfrentar situações difíceis. Esther, ela pede que o seu povo jejue por ela para que para o seu encontro com o rei, né? Então está aqui, ó, em Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz assim: Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer,
pereci. Então a história de Esther é uma história muito legal, muito interessante. Por quê? Porque havia ali um decreto que ninguém poderia se apresentar diante do rei se não fosse chamado pelo rei. E Esther, ela iria infligir essa lei, ela iria se apresentar diante do rei porque havia sido armado ali uma cilada contra o povo de Israel. E ali, só que antes de Esther enfrentar essa situação difícil, ela mandou avisar o seu tio Mardoqueu e disse que ele convocasse todos os judeus que estivessem ali na cidade de Suzã para jejuar durante 3 dias e 3 noites. E ela também jejuou, né? Ela não simplesmente convocou esse jejum coletivo, mas ela também jejuou, ela e as suas criadas ali, as suas moças, e durante 3 dias e 3 noites não comeu e não bebeu. Por quê? Porque ela iria enfrentar uma situação difícil, e ali Deus deu a vitória. Amém? Outro ponto interessante aqui é o jejum como intercessão, né? Nós temos o caso de Daniel, né? Quando ele ora e jejua, por Jerusalém e por seu povo. Então havia ali um propósito de intercessão quando Daniel ele se posiciona. Daniel capítulo 9, versículo 3, diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, o meu Deus, né? Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e com saco de cinza. Aí o texto aqui continua no capítulo 10, versículo 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então, aqui nós temos esse jejum de Daniel, né, de 3 semanas, né? É interessante esse jejum de Daniel, porque ele muitas igrejas acabam estabelecendo esse propósito do jejum de Daniel de 3 semanas, né, 21 dias. Daniel ele teve ali pelo menos dois tipos de jejum que é citado ali. O primeiro é no começo, né, no começo ali da jornada, quando ele estava junto com os jovens da Babilônia e também com seus companheiros, né, Misael, Ananias e Azarias, né, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles se consagraram. Então o jejum ali no começo do livro de Daniel é um jejum de consagração. Eles se consagraram para não se contaminar com as iguarias do rei. Então eles ficaram ali comendo só legumes. E aqui, nesse caso, no capítulo 9, no capítulo 10, não. Aqui Daniel estava triste por causa da opressão do povo. Já havia se passado 70 anos que o povo já estava cativo. Aqui Daniel já era idoso e ele estava jejuando, e ele estava orando, clamando. Ele não comeu coisa alguma, coisa desejável, né? Ele diz ali, e ele jejuou para interceder, e Deus mandou a resposta, né? Então veio o anjo do Senhor com a resposta a Daniel. Agora vamos para a nossa segunda parte desse estudo, que é a parte do jejum, né, os propósitos de jejum no Novo Testamento, né? Então, um dos propósitos mais notórios encontrados no Novo Testamento acerca do jejum é a de preparação. Então, a preparação é algo importante que nós vemos aqui na palavra do Senhor acerca do jejum. Então, vamos aqui, vamos lá. Então, jejum, primeiro, como preparação para a batalha espiritual. Né? Jesus mencionou que determinadas castas de demônios só sairão por meio de oração e jejum, que trazem um maior revestimento e autoridade. Então esse texto está em Mateus, capítulo 17, versículo 21, que diz: Mas esta casta de demônios
não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Deixa eu só aqui trazer uma observação sobre esse texto. Nós temos essa ideia da preparação, essa palavra é importante para nós aqui. Então, a preparação para a batalha espiritual. Não é que nós temos que jejuar nos momentos de batalha espiritual, né? Eu vou ali enfrentar, fazer uma oração, expulsar demônio, e ali eu vou em jejum, né? Eu até diria, irmãos, que é claro, o jejum ele vai trazer uma sensibilidade espiritual maior, né? Porque você está ali mortificando a sua carne para que o seu homem espiritual ele esteja mais sensível, né? Para que você esteja mais perceptível das coisas espirituais. Mas quando fala de jejum e oração acerca da batalha espiritual, é acerca da preparação. Então, se eu vou ali fazer um trabalho com uma casa de recuperação, ali que eu vou fazer uma ministração de cura e libertação, eu preciso me preparar com antecedência. Então, jejum e oração é uma prática do guerreiro, daquele que trabalha com batalha espiritual, daquele que se movimenta na batalha espiritual. Ele precisa estar constantemente em jejum e oração. Então, quando Jesus disse essa casta de demônios não sai senão com jejum e oração, ele estava nos mostrando a importância desta preparação. Outro ponto interessante aqui é o jejum como preparação para o ministério. Jesus só começou o seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo e de ser preparado em jejum no deserto. Então, aqui o texto em Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, né, pelo Espírito Santo, ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu e nem bebeu coisa alguma. Não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Aí no versículo 13 e 14, ele diz: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Amém, irmãos? Então, esse exemplo de Jesus é talvez um dos exemplos mais importantes que nós temos na palavra de Deus e no Novo Testamento, né? Jesus, quando ele desceu as águas, quando ele foi começar o seu ministério, ele teve essa provação dessa tentação no deserto de 40 dias e 40 noites, que ele foi tentado pelo diabo, e nesse período ele não jejuou, ele não comeu, ele jejuou durante 40 dias, né, irmãos? É claro, nós precisamos compreender que esse é um esforço sobre-humano. Isso, 40 dias de jejum, é algo que talvez nós não conseguimos ainda compreender, né, a dimensão desse nível de consagração, desse nível de jejum. Então, 40 dias Jesus ele foi tentado, e aí ele teve fome, né? A postura de Jesus espiritual naquele momento foi tão profunda que Jesus ele teve fome só depois de 40 dias, né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, se preparar para o ministério e batalha espiritual são assuntos extremamente importantes que nós extraímos hoje aqui do Novo Testamento. Amém? Glória a Deus, já estamos chegando aqui no final da nossa videoaula, e agora aqui eu queria fazer uma leitura que é muito interessante para o nosso tema de jejum, que é jejum, o jejum que agrada a Deus, né? Então, o jejum que agrada a Deus, ele fica, quer ver aqui, ó, jejum, deixa eu pôr aqui o slide para a gente ver. O jejum que agrada a Deus, o Senhor nos mostra a essência do jejum que lhe agrada. Então, nós encontramos esse texto em
Isaías capítulo 58, a partir do versículo 5. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Então vamos iniciar aqui a leitura. Seria este o jejum que eu escolheria? Diz o Senhor, né? Que o homem um dia afligisse a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamaria tu a isto jejum? O dia aprazível ao Senhor? Versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o aflito, com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires um nu, cubras e não te escondas da tua carne? Versículo 8, nós finalizamos aqui a leitura. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Meu Deus, que maravilha! Que texto maravilhoso esse de Isaías 58. Depois você pode, e não só pode, como deve, meditar nesse texto, nesse texto de Isaías que vai falar sobre como Deus vê essa questão do jejum. Então, tudo que às vezes as pessoas pensam sobre o jejum, de ser um sacrifício, eu vou me sacrificar para ver se Deus fica com dó de mim, alguma coisa nesse sentido, é o contrário, né? É o contrário. É aqui o que Deus fala sobre o jejum, é ajudar o pobre, é você deixar de comer e entregar o seu alimento para outra pessoa, né? Então, tudo gira em torno do nosso amor, né, pelo próximo. Né? Então, Isaías 58 é o jejum que agrada a Deus. E para concluir agora aqui nossa aula, se você não está acostumado a jejuar, comece com um jejum pequeno e vai aumentando aos poucos. Se você sentir de Deus que deve parar, então pare. Se você tem problemas de saúde, procure uma opinião médica antes de iniciar. Agora é só começar. Amém? Glória a Deus. Então, o tema dessa mensagem aqui é desenvolvendo, né, a disciplina do jejum. Né, a disciplina do jejum. Então, a disciplina é algo que nós vamos acostumando o nosso corpo, né? Nós vamos iniciando um jejum com algumas horas, né? Então, uma boa dica para você aqui é você começar, por exemplo, pela manhã. Então, jejue o período da manhã. Então, inicie a sua oração de consagração ali por volta da meia-noite e, né, vai dormir, tudo, acorde, não vai acordar 10 para meio-dia, né? Entrega o jejum meio-dia, mas você acorda normal, busca o Senhor, faça ali um período de leitura bíblia e entregue o café, né? Naquele dia você não coma nada até o meio-dia. Então faça esse período da manhã um período fácil de fazer, né? A gente entregar o café, você vai sentir fome, é claro, mas isso não vai te fazer passar mal ou coisa parecida. E aí, conforme o seu corpo for acostumando, né, você marca um dia para você entregar o seu almoço. Então ali você vai jejuar da meia-noite até às 6 da tarde do dia seguinte. Então ali, quando for às 6 da tarde, às 18 horas, você entrega o seu jejum e aí você se alimenta e assim progressivamente. O jejum ele tem que ser uma marca progressiva, trazendo um costume para o seu corpo, para que você
possa não ter nenhum tipo de dificuldade séria, né, do corpo. E se Deus falar para de jejuar, separe, irmão. Se você sentir que já chegou o tempo, que Deus já recebeu, então pare, porque talvez Deus esteja te poupando de algum problema, de alguma doença, de alguma infecção e alguma coisa mais grave. Amém? Glória a Jesus. Espero que essa videoaula tenha sido uma bênção na sua vida. Espero que você saia dessa aula já querendo jejuar, querendo marcar um jejum. E assim, irmãos, ore ao Senhor, entregue para Ele a possibilidade. Diga: Senhor, eu quero abrir um jejum, eu quero fazer um jejum de consagração. Estabeleça o propósito, se prepare para esse jejum. Tenha momentos de consagração e não somente deixar de comer. Amém? Deus abençoe e eu te espero na próxima videoaula, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus.